Seção 8 do Processo Legislativo. Subseção 1 Disposições Gerais. Artigo 30. O processo legislativo municipal compreende a elaboração de: Inciso 1. Emendas à Lei Orgânica do Município. Inciso 2. Leis complementares. Inciso 3. Leis ordinárias. Inciso 4. Revogado. Inciso 5. Decretos legislativos. Inciso 5. Resoluções. Parágrafo único. Lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. Subseção 2. Das emendas à Lei Orgânica. Artigo 31. A Lei Orgânica do Município será emendada mediante proposta. Inciso 1. Do Prefeito Municipal. Inciso 2. 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara Municipal. Inciso 3. De pelo menos 5% do eleitorado do município. Parágrafo 1º. A proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal será discutida e votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias, considerando-se aprovada se obtiver em ambos o voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara. Parágrafo 2º. A emenda aprovada nos termos deste artigo será promulgada pela Mesa da Câmara Municipal com o respectivo número de ordem. Parágrafo 3º. A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou a vida prejudicada não poderá ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Artigo 31-A. A Lei Orgânica não poderá ser emendada na vigência de intervenção no município de estado de sítio ou de estado de defesa. Subseção 3. Das leis. Artigo 31-B. A iniciativa das leis ordinárias e complementares compete ao prefeito, a qualquer membro da comissão ou comissão da Câmara Municipal e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta lei. Artigo 32. As leis complementares exigem para sua aprovação o voto favorável da maioria absoluta da Câmara. Parágrafo único. São leis complementares as concernentes às seguintes matérias. Inciso 1. Código Tributário do Município. Inciso 2. Estatuto dos Servidores Municipais. Inciso 3. O Plano Diretor do Município. Inciso 4. Guarda Municipal, sua instituição e organização. Inciso 5. Código de Obras. Inciso 6. Código de Posturas. Artigo 32-A. Os projetos previstos neste artigo, bem como das respectivas exposições de motivos, antes de submetidos à discussão da Câmara Municipal, será dada divulgação com maior amplitude possível, não se admitindo tramitação em regime de urgência. Parágrafo único. Dentro de 15 dias, contados da leitura dos projetos referidos no parágrafo anterior, qualquer entidade da sociedade civil organizada poderá apresentar sugestões
ao Poder Legislativo. Artigo 33. As leis ordinárias exigem, para sua aprovação, o voto favorável da maioria simples dos membros da Câmara. Artigo 34. Revogado. Parágrafo 1º. Revogado. Parágrafo 2º. Revogado. Parágrafo 3º. Revogado. Artigo 35. A votação e a discussão da matéria constante da ordem do dia só poderão ser efetuadas com a presença da maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal. Parágrafo único. Revogado. Artigo 36. Revogado. Artigo 37. Compete privativamente ao prefeito a iniciativa dos projetos de lei que disponham sobre: Inciso 1. Criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta ou indireta. Inciso 2. Fixação ou aumento da remuneração dos servidores. Inciso 3. Servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos e empregos, estabilidade e aposentadoria. Inciso 4. Organização administrativa, matéria orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração. Inciso 5. Criação e extinção de secretarias municipais e órgãos da administração pública municipal. Inciso 6. Matéria típica de administração dependente de autorização legislativa. Inciso 7. Plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. Artigo 38. Revogado. Artigo 39. Não será admitido o aumento da despesa prevista. Inciso 1. Nos projetos de iniciativa exclusiva do prefeito, ressalvado o disposto nos artigos 137, parágrafo 3º e 137, parágrafo 4º. Inciso 2. Nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Câmara Municipal. Artigo 39-A. Nenhum projeto de lei que implique a criação ou o aumento de despesa pública será aprovado sem que dele conste a indicação dos recursos disponíveis, próprios para atender aos novos encargos. Artigo 40. A iniciativa popular será exercida pela apresentação à Câmara Municipal de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 5% do eleitorado municipal, contendo assunto de interesse específico do município. Parágrafo 1º. Revogado. Parágrafo 2º. A tramitação dos projetos de lei de iniciativa popular obedecerá às normas relativas ao processo legislativo estabelecido nessa lei. Parágrafo 3º. Caberá ao regimento interno da Câmara Municipal assegurar e dispor sobre o modo pelo qual os projetos de iniciativa popular serão propostos e defendidos na tribuna do Legislativo. Artigo 41. O prefeito poderá solicitar urgência para a apreciação de projetos de sua iniciativa, considerados relevantes, indicando e justificando
o pedido de urgência na mensagem que acompanha os projetos, os quais deverão ser apreciados no prazo de 30 dias. Parágrafo 1º. Decorrido, sem deliberação, o prazo fixado no caput deste artigo, o projeto será obrigatoriamente incluído na ordem do dia, para que se ultime sua votação, sobrestando-se a deliberação quanto aos demais assuntos, exceto a apreciação de veto. Parágrafo 2º. O prazo referido neste artigo não ocorre nos períodos de recesso da Câmara e não se aplica aos projetos de codificação. Artigo 42. O projeto aprovado será, no prazo de 10 dias úteis, enviado pelo presidente da Câmara Municipal ao prefeito municipal, que, concordando, o sancionará e promulgará no prazo de 15 dias úteis. Parágrafo único. Decorrido o prazo de 15 dias, o silêncio do prefeito municipal importará em sanção tácita. Artigo 43. Se o prefeito julgar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á, total ou parcialmente, no prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará dentro de 48 horas ao presidente da Câmara os motivos do veto. Parágrafo 1º. O veto deverá ser sempre justificado, e, quando parcial, abrangerá o texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. Parágrafo 2º. O veto será apreciado dentro de 30 dias, contados do seu recebimento, em uma única discussão, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos vereadores, em escrutínio aberto. Parágrafo 3º. Revogado. Parágrafo 4º. Esgotado sem deliberação o prazo previsto no parágrafo 2º, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições, até sua votação final. Parágrafo 5º. Se o veto for rejeitado, o projeto será enviado ao prefeito em 48 horas para promulgação. Parágrafo 6º. Se o prefeito municipal não promulgar a lei em 48 horas, nos casos de sanção tácita ou rejeição do veto, o presidente da Câmara Municipal a promulgará, e se este não o fizer, o caberá ao vice-presidente fazê-lo. Parágrafo 7º. A lei promulgada nos termos do parágrafo anterior produzirá efeitos a partir de sua publicação. Parágrafo 8º. Nos casos de veto parcial, as disposições aprovadas pela Câmara Municipal serão promulgadas pelo seu presidente, com o mesmo número da lei original. Parágrafo 9º. O prazo previsto no parágrafo 2º não corre nos períodos de recesso da Câmara. Parágrafo 10. A manutenção do veto não restaura a matéria suprimida ou modificada pela Câmara. Parágrafo 11. Na apreciação do veto,
a Câmara não poderá introduzir qualquer modificação no texto aprovado. Artigo 44. A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros da Câmara. Parágrafo único. Revogado. Artigo 45. O projeto de lei, com parecer contrário de todas as comissões, é tido como arquivado. Artigo 46. Revogado. Artigo 47. É vedada a edição de medida provisória pelo Executivo Municipal. Subseção 4. Dos decretos legislativos e das resoluções. Artigo 48. As proposições destinadas a regular matéria político-administrativa de competência exclusiva da Câmara Municipal são: Inciso 1. Decretos legislativos de efeitos externos. Inciso 2. Resoluções de efeitos internos. Parágrafo único. Os projetos de decreto legislativo e de resolução aprovados em plenário não dependem da sanção do prefeito, sendo promulgados pelo presidente da Câmara Municipal. Artigo 48-A. Dependem de voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara Municipal os projetos de decreto legislativos que tratam de: Inciso 1. Outorga de títulos e honrarias. Inciso 2. Rejeição do parecer prévio do Tribunal de Contas. Artigo 48-B. O regimento interno da Câmara Municipal disciplinará os casos de decreto legislativo e de resolução, cuja elaboração, redação, alteração e consolidação serão feitas com observância das mesmas normas técnicas relativas às leis. Artigo 49. Revogado. Parágrafo único. Revogado. Seção 9. Da fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Artigo 50. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do município e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia das receitas, será exercida pela Câmara Municipal, mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. Parágrafo 1º. Prestará contas qualquer pessoa física, pessoa jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiro, bens e valores públicos, ou pelos quais o município responda, ou que, em nome deste, assuma obrigações de natureza pecuniária. Parágrafo 2º. As contas do município ficarão durante 60 dias
anualmente à disposição de qualquer contribuinte para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade nos termos da lei. Parágrafo 3º. O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito municipal deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Parágrafo 4º. A Câmara Municipal tem o prazo de 90 dias para julgar as contas, contados da sessão em que for procedida a leitura do parecer do tribunal, sendo que, ultrapassado esse prazo, as contas serão incluídas automaticamente na ordem do dia, ficando sobrestadas as demais matérias até que se ultime a sua deliberação. Artigo 51. O controle externo, a cargo da Câmara Municipal, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado. Parágrafo 1º. Revogado. Parágrafo 2º. Revogado. Parágrafo 3º. Revogado. Parágrafo 4º. Revogado. Artigo 52. Revogado. Parágrafo único. Revogado. Artigo 53. Revogado. Parágrafo único. Revogado. Artigo 54. Os poderes legislativo e executivo manterão de forma integrada sistema de controle interno com a finalidade de: Inciso 1. Avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos do município. Inciso 2. Comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado. Inciso 3. Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. Parágrafo 1º. Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas, ao prefeito e ao presidente da Câmara Municipal, sob pena de responsabilidade solidária. Parágrafo 2º. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas do Estado. Parágrafo 3º. Revogado. Parágrafo 4º. Revogado. Parágrafo 5º. Revogado. Capítulo 2. Do Poder Executivo. Seção 1. Disposições Gerais. Artigo 55. O Poder Executivo
é exercido pelo prefeito municipal, auxiliado pelo vice-prefeito, pelos secretários, assessores e demais responsáveis pelo órgão da administração direta e indireta do município. Seção 2. O prefeito e o vice-prefeito. Artigo 56. O prefeito e o vice-prefeito, registradas as respectivas candidaturas conjuntamente, serão eleitos simultaneamente para o mandato de 4 anos, por eleição direta, em sufrágio universal e secreto, no primeiro domingo de outubro do ano anterior ao término do mandato da administração vigente, dentre brasileiros maiores de 21 anos e no exercício de seus direitos políticos. Parágrafo único. Será considerado eleito prefeito o candidato que, registrado por partido político, obtiver a maioria simples de votos, não computados os em brancos e os nulos. Parágrafo 1º. Revogado. Parágrafo 2º. Revogado.